Jesus. Eu abro esse trabalho no nome do Espírito de Deus. Aleluia. Hoje é dia de libertação, de poder. Espírito de Deus, desça sobre nós hoje, sobre a igreja toda. Espírito de Deus, Espírito do poder grande, eu estou te invocando. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, o ministério está te invocando. É o Senhor que eu quero sobre esse comando. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas o Senhor sabe. Pega fogo aqui dentro. Desce o seu fogo aqui dentro. Aquele sinal lá do rio hoje, com aqueles anjos, com aquele anjo que a gente viu lá no rio hoje, é a bênção de Deus chegando sobre nós. Ou a coisa pesada que vai vir aí. Diga amém. Olha, gente, hoje eu estava no Rio, mas a semana fui filmar mais a bispa, fazer uma live, que agora o dia todo é live, vírus, ou como é vírus? Vídeo, mas tudo é live. Aí a gente estava lá, um comboio de anjos no céu, agora não. E um arco-íris. Nunca tinha visto na minha vida um arco-íris sem chuva, sem nada. É a presença de Deus. E eu tenho que agradecer a empresa que está nos apoiando, o Kawaii, o TikTok, o Face, todo mundo. Eu peço a vocês, esclarecidamente, que vocês nos ajudem, esse ministério. Eu peço a vocês, que vocês olhem para esse trabalho, para um homem com 65 anos de idade, tive 3 infartos, tive um câncer, fiquei pobre. Estou lutando para construir, meu sonho é construir um hospital espiritual. A única coisa que eu estou pedindo a vocês, esclarecidamente, é que vocês olhem para o nosso trabalho, olhem para o Corai, nos classifiquem, nos botem no top, porque nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou para cima. Eu não tenho medo de trabalho, eu não desisto. E mais agora que eu recebi uma bênção de Deus, da minha coluna grande. Sabe por que você não fica bom? Porque você não acredita em Deus. Vocês não confiam em Deus. Vocês confiam no que o homem fala, no que a mulher fala, no que o rei fala. Mas se você acreditar em Deus e fizer propósito com Deus, como eu fiz, eu não posso dizer agora não, porque eu disse a Deus que eu só fazia o propósito, só dizia quando eu recebi essa benção na mão, ó, aqui, ó. Tá ouvindo, Deus? O Senhor tá ouvindo, não tá? Eu quero aqui, ó. Eu tenho autoridade para isso, porque tudo que o Senhor me pediu, eu fiz, tudo. O Senhor me prometeu, Deus, e me exaltar. O Senhor não prometeu a ninguém não, e nem foi boca de ninguém que disse a mim, não foi o Senhor. Então eu estou cobrando minha bênção, como o Senhor cobra de mim também. E eu quero essa resposta de Maria, do irmão aqui, da irmãzinha que vem, do irmão Luiz, do irmão cantor, dos irmãos cristãos, de todo mundo. Eu quero ver a resposta. Esse negócio de tem, para mim não acende. Sou muito sincero. Porque quando eu servi a Satanás, eu já servi. Eu era fiel.
Quando eu passei a servir o Senhor, sou fiel. Porque muito idiota quando fala isso, você foi o quê? Eu fui catimbozeiro, fui pai de santo, eu fui espírita, eu fui tudo, de terreiro, eu fui de tudo, que você pode imaginar. Eu fui mentiroso, eu fui valente. Mas quando eu aceitei em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso, hoje eu sou um homem também. Eu sou um homem. Porque a palavra de um homem vale muito dinheiro. O homem sem palavra é melhor morto. O homem sem palavra é melhor do que ele está o quê? Morto. Eu sou daquele que eu aprendi na Bíblia. Sim, sim e não, não. Em nome de Jesus. Não, eu vou adiantar um pouco hoje. Vamos lá. A morte de Joabe. A Bíblia é 1 Reis, capítulo 2, versículo 21. Presta atenção. Quando estava a notícia, chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir amonitas, embora não tivesse se desviado para seguir Abasalão. Ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Ele fugiu para onde? Os tabernáculos de quem? De Deus. Compadre, se eu pedir uma coisa, o senhor faz? Faz aí, mano. Vamos para trás para essa mulher aqui. Está com problema ficar aí. Vocês são de casa. Então, senta ali junto. Pronto, ficou a frotinha agora. Então, presta atenção. Ele não fugiu para ir para lugar ruim. Ele fugiu para ir para onde? O tabernáculo, para a casa de Deus. Olha, gente. E alguém foi dizer aos reis Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benia, filho de Joaíba, dizendo: vá atacá-lo. Será que os homens gostavam de briga? Mas para Salomão teve o pezinho. Ele era um rei, e reis têm poder. Benia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. E ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, filho de Ezor, que ele morrer, que me respondeu. E Salomão ordenou fazer o que ele disse: mate-me e sepulte, para que você tire de mim, da casa de meu pai, a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacados os homens mais justos e melhorares do que ele. Os matou a espada. Sim, que Davi, meu pai, o Sobenice, ele matou Abini, filho de Mer, comandante do exército de Israel. E Amesa, filho de Jeti, comandante do exército de Joabe. Assim o sangue deste recairá sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência, para cumprir mais Davi e a sua descendência, a sua casa, ao seu trono,
o Senhor dará paz para todo sempre. Gente, o que eu fico admirado da Bíblia, vocês que estão me ouvindo, não é, a Bíblia não prega paz. Deus não prega paz. Aí, Deus não perdoa ninguém. Aonde é que esses crentes encontraram a perdão que Deus deu a tanta gente? Aonde está? Porque se Deus não perdoa, quem pode Jesus perdoar? Então Jesus é mais do que Deus. Aonde? Se Deus é o único do universo, é Deus. O próprio Jesus disse: vim para cumprir a lei, eu não vim para bater contra a lei. Então Benia, filho de Joabe, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs Beni, filho de Joabe, como comandante do exército, em lugar de Joabe, como sacerdote, colocou Zadok em lugar de habitar. Colocou quem? Zadok, no lugar de habitar. Olha, gente, a gente quer passar para vocês as coisas reais, mas é complicado, porque vocês vêm com uma cultura totalmente diferente. Aonde você já viu que Deus manda matar? Aonde você já viu essa pregação? Aonde? Sabe por que vocês não viram? Porque eles não pregam o Evangelho de Deus. Retira por essas crianças aí, ó. Chegaram tudo bagunçando aqui, ó. Quando chega aqui, se apaga. Isso aí é o quê? Vocês acham que isso aí é o quê? Isso aí simplesmente é uma coisa. O espírito que estava sobre eles, atacando essa família, ele saiu. As crianças passaram a ser o quê? Domesticada pelo espírito. O espírito de luz entrou neles. E eles saíram o peso que estava atacando eles. A morte de Sinai. Depois o rei mandou chamar Sinai e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí, e não saia daí, nem para um lugar, nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair a passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Tá vendo aí? Aí vocês vêm para aqui brincar, né, vovô? Estou aperreado, né? As coisas estão aperreadas. Agora, cadê a fé no Deus? Cadê a fé no Deus, né, Maria? Cadê a hora que Deus pode dizer: eu arranco o câncer, eu ajeito o pé? Sua fé onde ficou? Sua fé foi para o médico. Esqueceu de Deus. Né, meu compadre? Né, moça? Cadê a fé de Deus? Quando você diz: olha, isso aqui é de Deus, aquilo ali não é mais de ninguém. Olha a van aí. Há muita gente vendo essa van, né, Júnior?
Vamos fazer isso? Não, senhor. A lei é de Deus. A lei é intocável. Ali vai se reformar. Fazer um novo carro. Mas a lei é de Deus. Deus manda o dinheiro. Senai disse ao rei: está bem, este é o seu servo. Fará o que o rei, meu senhor, ordenou. Será se ele fez? Não. Será se vocês fazem? Não. Quando você sai daqui, esquece. E Senai ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas o fim de 3 anos, 2 escravos de Senai fugiram para aqui, filho de Moaque, rei de Gati, e foram contar isso a Senai, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gati. Olha, os seus escravos estão aonde? Na cidade de quem? De Gati. Qual foi a ordem que Senai recebeu de Deus? Para não sair. Então, Senai se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gati, para junto de aqui, em busca dos seus escravos. Senai foi, trouxe de Gati os seus escravos. E Salomão foi avisado de que Senai tinha ido de Jerusalém a Gati, e o que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Senai e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor? Olha aí. Preste atenção, povo. Preste atenção, vocês que estão do outro lado também. E não avisei dizendo: no dia em que você sair para o outro lado, ou para outra saída, que você certamente seria morto? E você me disse: está bem, concordo. E ele fez como tinha dito. É muita gente igual aqui vocês. Igual nós. Por que então você não guardou o juramento do Senhor? Guardou o juramento do Senhor? Nem ordenou que lhe dia. E o rei disse: mas a Senai, você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que você fez a Davi, meu pai. Por isso, o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal. Quem foi que fez recair sobre a cabeça de Senai? Deus. Para ele desobedecer, para morrer. Porque ele tinha mexido com Davi. Que você fez mais que o rei Salomão. Será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Benai, filho de Joade, e ele saiu e atacou Senai e o matou. E assim se firmou o rei sobre Domai de Salomão. Foi que Deus mandou Salomão fazer? Matar. Aí vocês fazem as promessas com Deus, garanta a Deus as coisas, fica botando o rabinho de fora, as mãozinhas de fora, tá pensando que Deus não vai lhe pegar, não? Não adianta. A mim você não deve nada. Você deve as coisas a quem? A Deus. Mas se você obedecer a palavra de Deus, tudo que você pedir a Deus, Deus lhe dá. Tudo. Você acha que você é pobre? Você é pobre porque você quer ser pobre.
Vocês é pobre porque vocês querem ser pobre. Vocês vão por ilusão de políticos, ilusão de pastores, mas vocês não vão pela palavra de Deus. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, tomou por mulher a filha de Faraó. E ela trouxe a cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor, e da muralha em volta de Jerusalém. Mas nunca vi um homem para gostar de casar igual Salomão, não. Pior do que eu. Salomão tinha mulher. Entretanto, o povo oferecia sacrifício nos lugares altos, porque até aquele dia ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Que esse templo aqui, quem era para ter sido feito, era para Davi. E Davi não fez. Por que Davi não fez? Pela desobediência que Davi teve a quem? A Deus. Davi não construiu nada. Porque ele era um matador, era um prostituto. Salomão pediu a Deus sabedoria. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E eu já pedi a Deus. E jejuei um ano todinho pedindo sabedoria a Deus. Pedindo entendimento da palavra. Pedindo visões espirituais. Todo ano eu fiz um voto a Deus e cumpri. Nunca perdi um ano. Quando ele diz: Salomão amava o Senhor. Salomão amava quem? A Deus. Andando nos preceitos de Davi, seu pai, por oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. E o rei foi a Gedeão para lá oferecer sacrifício, porque era o lugar alto, mas a importante naquele alto, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gedeão. O Senhor apareceu a Salomão. Olha outra mentira aqui, desgraçada dos crentes. Mentira dos crentes. E diz, e os católicos também são mentirosos. Diz que ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. A notícia é essa, que ninguém tem poder de ver quem? Deus. Então Gedeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonho, e Deus lhe disse. Mas apareceu em sonho. Não é mentira deles? Que diz que ninguém viu Deus? E aí, vão ficar como? Vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me ouvindo a palavra de Deus, peço perdão a Deus, tanta mentira que vocês falam. Quem mente rouba, viu? Vocês são ladrões da palavra de Deus. Peço o que você quiser, que eu lhe der. Quer dizer, Deus mandou Salomão pedir o quê? O que ele quisesse. E Deus só vai falar com Salomão, não fala com a gente não. Mas a gente não pode mudar a personalidade da gente. A gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode mudar. Porque se a gente mudar a pessoa que a gente é, a gente vai mudar a bênção de Deus para a gente. Porque são gentes que têm 2 caráteres. E Deus não sei da aprovação. Quando ele diz, Salomão respondeu,
foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Quem andou assim? Salomão, é Davi. Andou com Deus assim. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê e agora. O Senhor, meu Deus, tu vistes o rei, teu servo, em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir, teu servo, está no meio do teu povo, que escolheste povo grande, tão numeroso que não se pode contar. O problema da gente está esse. A gente, com qualquer besteira, quer sair da presença de Deus. Os outros fazem o erro e a gente se revolta. Não pode. O cara está errado, é ele. Não perca a bênção sua por ninguém, não vale a pena, não. Não. Nem por filho, nem por mulher, nem por irmão, nem por ninguém. Nem por pai, nem por ninguém. A bênção é sua. A bênção não é dos outros. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Você tem que saber discernir o bem e o mal, porque muita gente vem para você cantando santidade e é mal. E é mal. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? E é mal. Ah, meu irmão, você está fazendo isso, meu amigo, isso está errado. Mas quem está fazendo ali é o espírito mal sobre aquela pessoa, tirando você da autoridade que você tem sobre Deus. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Esta palavra agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu internamente para discernir o que é justo. Quer dizer, você pede a Deus isso? Não peça. Eu nunca pedi a Deus nada. Eu passei minha vida pedindo a Deus sabedoria. Eu parecia um doido. Deus me dá sabedoria. Eu vou abrir jejum, porque eu não entendi a palavra. Eu não conhecia a palavra. Eu li tudo isso aqui e não compreendia. És que farei com você, pediu. Eu lhe dou o coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca ouvi ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Quer dizer, Deus entregou a Salomão todos os poderes e as sabedorias. Também dou o que você não me pediu, tanta riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Foi o que Deus deu a ele? Riqueza. Está vendo, vovô? Eu não pedi, não foi. Hein? Eu não pedi, não foi riqueza.
Como? Ele não pediu riqueza. Não. Eu vou repetir, viu? Sempre o que eu digo aqui. Olha o que Deus disse. Também lhe dou o que você não me pediu, tanta riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Quer dizer, Deus deu riqueza. Deus deu pobreza? Aonde é que Deus gosta de pobre? Aonde? Só na cabeça de pobre mesmo, que não acredita em Deus. Se ele acreditar em Deus, ele é rico. Deus abre as portas. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, olha, e os meus mandamentos, olha, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias de vida. Salomão acordou e eis que era um sonho e voltou para Jerusalém. Pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então eu pergunto a vocês, veja, vamos demorar um pouquinho, vamos ler mais uma parte para terminar aqui o capítulo. Presta atenção. Está ouvindo, vovô? Está ouvindo? Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, Maria? Cada um faça da sua vida. Está ouvindo, compadre? Está ouvindo, Simão? Sim. Está ouvindo, irmão cantor? Tá, não tá? É bom que a gente escute mesmo e bote na cabeça. Quando ele diz, Salomão julga a causa de duas mulheres. Isso aqui foi bonito, viu? Isso aqui foi muito bonito. É uma das passagens bonitas da Bíblia. Preste atenção. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão e apresentaram-se diante dele. E uma das mulheres disse ao meu senhor, está aqui, mulher, moramos na mesma casa, onde dei à luz o filho. No terceiro dia, depois de meu parto, também esta mulher teve um filho e estava junto. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. E ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, e tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela, e depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nela pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Presta atenção à safadeza. Presta atenção, o povo de Deus, como homem de Deus, tem que resolver as coisas. Então, a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, e o seu, e o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto, e o seu filho, o meu, é o que está vivo. Assim elas falaram, dizendo ao rei. Presta atenção, viu? Fazer a história do burro, que eu dei uma resposta, eu não posso contar aqui, mas eu aprontei com o marido e a mulher, que eles até hoje ainda andam doidos.
Então o rei Salomão disse: este disse que está vivo, o meu filho é o seu filho, e o que está morto é outro. Respondeu: não, que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. Ela trocou o filho, né? Vejo que a inteligência de um homem de Deus. E o rei contou a traga em mim uma espada. Traga em mim uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: corte o menino que está vivo em duas partes, e dei matado a uma e a metade a outra. Foi a história que eu fiz, vou contar ligeiro. Uma história que eu fiz com um casal que chegou lá em Garanhuns para dividir um jumento, um burro na carroça. O que é que eu faço? Eu digo, é muito simples. Pego o burro, meto a faca na orelha, uma orelha do lado do outro, abre os dentes no meio, corta no meio, corta a carroça de um lado, sai do outro, você fica com a roda e uma banda, e você fica com outra roda e outra banda. Mas o burro vai morrer, eu não sei. Mas não é para dividir. Está dividido. Melhor do que isso, você não vai encontrar quem divida. Vai. É a história aqui, sabe? Agora é que eu estou entendendo, Ju. Você está vendo? Foi verdade isso que eu estou falando. Era dona ninguém. Hein? O boi, sério. E o boi que sobrou? Olha, você fala, olha, e o boi? Dividiram os gados do meu pai tudinho, foi tudo dividido certo. Sobrou o reprodutor. E agora? Diga, é muito fácil. Um boião com mais de 30 roupas. E agora, como é que eu faço? Eu digo, é muito fácil. Vai ali buscar um matador. Pra quê? Para matar o boi. Eu fico com uma parte, mamãe fica com outra, que é herdeira, e você fica com outra. Tudo peso igual, grama igual. Você tá doido? Não tá doido mesmo. Medo da ufa. Derruba o boi. Assim é a sabedoria que Deus dá a gente. Não é ignorância. Não é ignorância. Você tem que ser sábio. Então, se agaçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, a mãe do filho, disse ao rei: ah, meu Senhor, doe a ela o menino vivo e não mate de jeito nenhum. Quer dizer, a outra não ligou porque não era mãe do filho. Hein? A outra, porém, a outra disse, ela não será meu, ele não será nem meu, nem seu, porém corta-o ao meio. A outra mãe queria que cortasse o filho no meio, para dividir um pedaço para outro, pedaço para outro. Mas a mãe disse o quê? A mãe legítima: não faça isso. Vê a sabedoria do rei. Então o rei disse: entrega o menino vivo à primeira mulher, não o mate, ela e a mãe do menino. Então Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Diga amém. Estão vendo, gente? Está vendo que é as coisas de Deus? Você está vendo, amigo? Esse daqui. Você está vendo quando Deus fez aquilo com suas filhas? Que pediu perdão a você? Ali, você foi inteligente e elas inteligentes.
É como muita gente que está aqui. Tem tudo para ser bem de vida. Tem tudo para ser rico. Tem tudo para crescer na vida. Só que não quer. Você tem propriedade, mas não quer ir para a propriedade. Você tem como ser uma esposa de um fazendeiro. Você não quer. Vamos lá. Vovô tem terra para dar aos filhos dele tudinho, trabalhar e tudinho cuidar da sua vida. Quem quer? Nenhum. Júnior tem propriedade. Mas Júnior tem uma propriedade agora. Mas de primeiro Júnior não tinha. Foi o que aconteceu. Júnior foi trabalhar numa moto. Maria tem propriedade. Mas acha melhor ser professora do que ser patroa. Paguei a documentação com a moto. Pagou a documentação com a moto. Compadre tem propriedade. Mas não tem coragem de tomar conta do que é seu, de ser patrão. Não tomou uma posição de ser rico. O irmão aqui tem propriedade, sei da vida tudinho. O irmão tem propriedade, mas acha melhor ser empregado do que ser patrão. O irmão Luiz tem tudo para botar uma madeireira. Na cenaria. Mas acha melhor montar móvel fora do que trabalhar na empresa dele. Que não se começa muito, se começa pequeno, se vai ao longe. Isso é a sabedoria que Deus me deu, meu povo. Eu pedi a Deus, eu paguei 1 ano de jejum. Todo dia jejuando está minha esposa aí testemunha. O que era que eu pedia a Deus? Não era riqueza não, era sabedoria. Hoje eu estava conversando lá no Rio, que eu fui gravar uma live, que eu sou uns vídeos, que eu agora sou isso. Sou videiro. Então, Deus me mandou fazer e era meu sonho. Que eu pedi a Deus, está junto testemunha aí. Eu pedi a Deus que Deus me desse uma televisão, uma rádio, para me pregar a palavra de Deus. Foi que Deus foi me dar? Não, a igreja toda. A igreja, hein? A igreja toda. Toda. Seu meu pedido. Foi que Deus deu a gente? Uma rádio coletora. Foi que Deus deu a gente? Um canal. Tá saindo nas lives de todo canto. E eu estava lá naquele onde passa aquele que entra para o rio, que tem aquele negócio de ferro. E foi chegando gente e eu metendo a palavra. Uma mulher olhou para mim, uma senhora já, uns 40 anos, a morenona, disse: o senhor é inteligente. O senhor ora em mim? Eu oro. Com o maior prazer. O senhor conhece. Chegou uns crentes, quando eu disse: Deus não presta. Esses crentes viraram a cara, acabou caminhando para aqui. Porque dizer isso a um crente é a mesma coisa de pegar um punhal e bater nas costas. E Deus presta? Não. Por que Deus não presta? Porque são desobedientes a Ele. Vê, não, esse cara obedeceu a Deus? Não. Foi o que Deus mandou fazer. Destrói, mata. Isso não sai lá de dentro da cidade. Nem para o sul, nem para o norte. Senão eu te mato. Foi o que ele fez. Saiu. Davi mandou, Salomão mandou chamar ele e disse: elimina ele. Ele era irmão de quem? De Salomão. Mas para Deus não tem irmão, né, Maria? Disse a Maria hoje: Maria, faz um propósito com Deus, Maria. Como eu fiz, eu não posso dizer que propósito é eu e Deus. E foi pesado. E disse mais a Deus: será que eu sou doido? Ou tenho coragem demais? Se eu não cumprir o propósito, Deus, me leva, me mata. Que eu não me sirvo mais o Senhor.
Está aqui eu agora sem sentir uma dor da coluna. E disse mais a Deus, eu quero dinheiro, ó. Manda dinheiro. Eu vou ser visualizado no carro. Deus já está abrindo a porta. Já abriu a porta. Hoje eu recebi um prêmio assim, um elogio. Você bateu 2.000 pessoas. É brincadeira você conseguir 2.000 pessoas na época de hoje? Mas é porque Deus está na frente. Então, a gente olha quem é Deus. Aí eu tenho uma doença, tenho. Mas se eu me entregar, eu não tenho saída. Se eu for para a direita, eu morro. Se eu for para a esquerda, eu morro. Então eu vou agora entrar em frente. Vou entrar com guerra mesmo, para cima de Deus. Eu vou cobrar do meu Deus, como eu fiz um dia desse ali. Entrei, tá minha esposa testemunha aí. E disse, Deus, cadê o Senhor? Deixa de ser covarde comigo. Tudo que eu pedi ao Senhor, tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. O Senhor tem uma obrigação comigo em me ajudar. É o dever do Senhor. Não estou de brincadeira, meu Deus. Eu estou falando com o Senhor sério. Mas por que eu tenho essa autoridade? Porque tudo que eu prometo a Deus, eu faço. Se eu prometo que vou rapar a barba, eu rapo. Se eu prometo que não como carne, eu não como. Se eu prometo que eu não bebo, eu não bebo. Se eu prometo que eu não minto, eu não minto. Se eu prometo que eu não me prostituo, eu não me prostituo. Eu tenho respeito com Deus e Deus tem respeito comigo. Aí vocês têm essa coragem de dizer a Deus? Tem? Vocês pegam, porque vocês têm passagem, não souberam pedir perdão a Deus. Eu estava no Tocantins, numa cidade chamada Colinas de Tocantins, lá numa igreja grande, dormindo numa casa maior do que essa, dentro de uma rede. Foi 3 horas da manhã, a rede balançou. Cheguei, me sentei, fui orar a Deus, fui clamar o sangue de Jesus. Aí eu escutei a voz quando disse, vai embora para Pernambuco, para a sua cidade, agora. E peça perdão a quem você fez mal, e peça perdão a quem lhe fez o mal. Foi o que eu fiz. Fechei a cortina, deixei a chave lá pendurada, botei a mala não, a bolsa velha nas costas, e o dinheiro que eu tinha no bolso era R$2 para vir embora. 5.000 quilômetros. Comi do bom e do melhor, andei de carro bom, ainda cheguei quase 300 contos no bolso. E aí vocês vão dizer o quê? Mas vocês não acreditam em Deus. Vocês não acreditam nem em você mesmo. Porque desde a hora que você não acredita em você mesmo, você não acredita em Deus. Que nós somos a semelhança de Deus. Tá bom, minha gente? Gostaram? Gostamos. E eu não disse peço perdão a ninguém que eu estou dizendo, não. Eu digo mesmo com a espada. O cara veio me dizer aqui, a mulher, a espada é a Bíblia, eu digo a sua, porque a minha está na minha barriga, porque Deus me deu. Se vira. Você não tem consideração a Deus, eu tenho. Eu sei o que Deus fez a mim. Deus me deu a espada com o cabo desse tamanho, todo banhado a ouro, todo cheio de pedras preciosas. O fio da espada tinha mais de 2 metros. Toma, vá para a guerra. E me deu a posição de general de guerra para a luta contra Satanás. Mas sabe como eu consegui isso? Foi jejum e obediência a Deus. O remédio para Deus, Maria, só tem obediência a quem? A Deus. No dia que eu fui operado a última vez de coração, eu vi uma voz quando disse, a última vez que tu entra aí. Digo, morri, lasquei. Aí eu disse à doutora, uma doutora chamada doutora Fernanda, uma gaúcha, lá em Pernambuco, pode me operar que Deus está aí junto de você. Ela chorou. Vê se eu sinto nada. Mas eu determinei minha vida a quem? Não tem câncer, não tem AIDS, não tem tuberculose,
não tem Eliseu, não tem cadeia, não tem nada, porque Deus já me tirou lá de dentro. Abriu as portas, meia-noite, vai embora. Em nome de quê? De Jesus, porque eu estava certo, não estava mentindo, nem estava roubando, não tinha feito nada de errado. Senhor, meu Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Vocês viram?